Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto de uma forma simples, onde menos é mais e melhor. Não façam like, não subscrevam, o motivo deste canal é meramente informação e como aviso legal não sou, nem quero ser, conselheiro financeiro, pelo que nunca devem investir mais do que aquilo que estão dispostos a perder e devem sempre consultar várias fontes até tomarem algum tipo de decisão, principalmente se ela for financeira. Tendo dito isto, após 3 dias de estar sem voz, completamente danificada, já estou melhor, já consigo falar, já consigo me exprimir e o que vamos precisamente falar neste episódio é sobre duas moedas que eu já não falo há muito tempo, XRP e Stellar. E vamos falar também de um homem por trás destas duas moedas que se chama-se Jed McCaleb. Jed McCaleb é um programador que em 2011 fez parte da equipa e começou o desenvolvimento precisamente de uma equipa e de um protocolo chamado Ripple, que mais tarde veio-se a tornar XRP e, portanto, sim, McCaleb iniciou todo este processo, toda esta ledger, toda esta tecnologia da XRP completamente diferente daquilo que nós tínhamos visto anteriormente, comparando, por exemplo, com Bitcoin. O que interessa falar sobre estas duas, antes de mais, para quem ainda não sabe, não me segue, estas duas moedas fazem parte do meu portfólio de acumulação. Há quem diga que a XRP não é descentralizada, é centralizada, e a Stellar é mais descentralizada do que a XRP, mas continua a ser centralizada. Mas antes de verificarmos em pormenor as razões pelo qual eu investi em Stellar e em XRP, vamos verificar o que é que andou a acontecer nestes últimos dias e como é que está o estado neste momento da cripto no seu geral. Vimos de facto nestes últimos 3 dias uma quebra nos valores e novamente neste momento temos a Bitcoin a 8.941, a Ethereum a 245, a XRP a 25 cêntimos e por aí em diante. Voltamos a ver ganhos na cripto. Preparem-se, isto vai ser sempre assim, não há outra forma de se lidar dentro deste mercado se não aguentarem esta pressão das subidas e das descidas. A cripto não é para vocês. Estou farto de dizer que isto faz parte da característica deste mercado e, para além disso, é preciso ter paciência, é preciso ter determinação e é preciso conseguir aguentar toda esta pressão. Não é fácil, mas por isso é que se consegue também, caso tudo corra muito bem, ganhar-se muito dinheiro com muito pouco dinheiro. Mas, de facto, em termos de notícias mais importantes, não houve assim nada que tivesse sido muito relevante, a não ser que houve recentemente pela parte dos Estados Unidos um dump de 4.000 BTCs, isto porque eram 4.000 BTCs que iam ser leiloadas, isto porque foram recuperadas através de crimes que houve de fraude e depois o Estado de ter essas mesmas BTCs é obrigado a ter que leiloar essas mesmas BTCs e, portanto, o dump desses 4.000 BTCs tiveram também efeito e foi por isso que nós vimos uma quebra também não só, mas também no preço. Em termos de ganhos, todas elas de facto de uma forma mais ou menos similar têm tido boas performances, sem sombra de dúvidas que no aspecto negativo provavelmente a Bitcoin SV foi daquelas que mais sofreu ultimamente e tirando isso nós continuamos a ver grandes ganhos em grandes moedas e no caso da XRP e na Stellar nós tivemos ganhos acima de 10%, o que são muito importantes de se registar. Iniciando então a conversa da XRP e da Stellar, iniciamos pela parte da centralização ou não destas mesmas moedas. A minha opinião é muito clara, eu iniciei o meu investimento em Bitcoin não foram só por centralização ou descentralização, foi também por uma visão muito maior do que essa e, portanto, para mim o que é importante é que a tecnologia funcione e que resolva de facto vários problemas no mundo. O resto nós depois poderemos escolher. Se quisermos algo mais descentralizado, escolhemos Bitcoin. Se quisermos algo menos centralizado, escolhemos XRP, por exemplo. O facto é que XRP funciona. O facto é que a XRP é mais barata de se transacionar do que a Bitcoin. O facto é que a XRP é uma tecnologia completamente diferente e em termos de gastos de eletricidade, a Bitcoin gasta 500 vezes mais do que a XRP. Portanto, em termos de tecnologia, assim, é fabulosa a XRP. É a moeda que eu mais uso para transferir e o mais rapidamente possível qualquer tipo de valor, porque é normalmente a um custo extremamente baixo e comparativamente com EOS,
A única situação que a EOS é melhor para mim do que a XRP é o facto de se poder transferir gratuitamente através da EOS, enquanto que a XRP ainda tem uma ligeira taxa de transferência. Nada muito importante, nada muito significativo, independentemente disso. Nunca falhou. É uma tecnologia que usa um consensus que resulta, tem funcionado, porque senão não estaremos a ver milhares e milhares de bancos a utilizar esta tecnologia da XRP para fazerem pagamentos intercontinentais e a funcionar sempre a 100%. McCaleb, como eu estava a dizer, pertenceu à equipa da Ripple. A Ripple depois transformou-se em XRP, portanto Ripple neste momento é a empresa, XRP é a tecnologia e a token. Que funciona no Ledger da XRP. Em termos da Stellar, ela é muito similar a todo o processo que é feito na XRP. Portanto, por isso é que elas de alguma forma são concorrentes uma da outra. Com objetivos muito similares também. A ideia é trabalhar principalmente com empresas e com empresas e bancos, e nesse aspecto, em termos de volume de transações, não parece, mas a Stellar tem um grande volume de transações, que é, sem sombra de dúvidas, o maior concorrente que a XRP tem. A grande questão que está aqui por trás da XRP é que a XRP está o seu marketing está completamente direcionado para os bancos e tem de facto mais antiguidade para dar alguma reputação que é importante neste tipo de clientes para comprovar todo o seu funcionamento. E a realidade é que todos os parceiros que nós vemos na XRP, como a MoneyGram, como a Western Union, são parceiros fortíssimos e são parceiros que de facto não são de se menosprezar e dão muita visibilidade à XRP, e não é só por essa razão, mas principalmente por ela funcionar tão bem e ser tão barata como ela é. Eu acredito que, da mesma forma que em 2017 a grande surpresa foi a XRP, porque ela explodiu, simplesmente explodiu em termos de preço. Quem me dera a mim, já naquela altura, pensar na XRP, coisa que infelizmente, como a maior parte das pessoas que entram na cripto focalizam-se única e exclusivamente durante anos na Bitcoin, e isso aconteceu comigo. Foi só no final de 2016, inícios de 2017, que eu comecei a olhar para a Ethereum e para a Litecoin, e foram essas duas altcoins também que me puderam fazer bastantes e grandes dividendos. E a realidade é que eu, se tivesse olhado para a XRP de outra forma, certamente também teria tirado partidos disso, até mesmo porque a XRP em 2014 valia algo como 0,002 ou 0,003, algo do género, dependendo da altura em que se estivesse a ver. E portanto, imaginem o que é que seria comprar 1000 euros de XRP naquela altura. Em dezembro de 2017, uma XRP valia 3,43 cêntimos, se não me engano. Portanto, algo extraordinário. E no caso da Stellar, portanto, mesmo a Stellar, que tinha iniciado o seu trajeto em 2014 de uma forma muito humilde, também se revelou ser uma excelente surpresa e teve um preço fantástico também na Bull Run de 2017. A importância também de registar
Neste momento são duas empresas muito maturas, são duas empresas que continuam a mostrar cartas no mercado, continuam a ter as mesmas pessoas que tinham em 2017 a trabalhar com elas, desenvolveram muito, têm cada vez mais parceiros e ao mesmo tempo mais bancos a trabalharem com estes dois, com estas duas criptos. Isto é tudo muito importante. Eu já disse, a antiguidade neste espaço faz toda a diferença. E por isso é que é fundamental que se procure alternativas e não devemos estar constantemente a pensar na palavra Bitcoin e naquilo que ela é, porque sem sombra de dúvidas ninguém lhe vai tirar essa reputação, mas depois há pequenas, grandes moedas como a XRP e como a Stellar que podem fazer toda a diferença no mercado regulamentado. E digam o que se disserem, nós vamos ter uma parte regulamentada na cripto. E aí é que eu acho que a XRP e a Stellar vão fazer moça na maior parte dos seus concorrentes e vão fazer, de certeza absoluta, na minha opinião, isto se tudo correr bem, o que nós não podemos garantir de maneira nenhuma, vai fazer certamente a sua diferença. Lembrem-se sempre que tudo o que se fala aqui, tudo o que se fala mesmo noutras fontes que vocês possam verificar e imaginar, nada é garantido na cripto. Há muita coisa que pode mudar muito rapidamente e isto continua a ser muito volátil e muito inseguro. Portanto, pensem sempre nisto como se fosse um investimento de altíssimo risco, caso vocês achem que isto é para vocês. Tirando isso, as maiores diferenças entre a XRP e a Stellar, em primeiro lugar, têm a ver com o seu código de consensus, portanto, com o seu mecanismo de consensus de validação das transações. A XRP usa uma que se chama de Proof of Correctness, um mecanismo diferente, portanto, que usa um algoritmo muito específico para, em muitos poucos segundos, validar as suas transações. No caso da XRP, ela usa um sistema diferente, que é um sistema de prova que tem a ver com validar pelo menos 4 propriedades de uma forma simultânea, mas muito diferente. Eles chamam o código SCP. No caso da Stellar em específico, ela é inflacionária, portanto é diferente da XRP, é inflacionária porque 1% de todas as suas moedas são criadas todos os anos e dessa forma também as taxas são recicladas todos os anos. Enquanto que no caso da Ripple, da XRP, elas são destruídas à medida que o tempo vai passando. Outra coisa que é importante de notar a nível da diferença da Stellar e da XRP tem essencialmente a ver com a cultura, portanto são duas empresas muito diferentes, portanto a XRP funciona através da Ripple, que é uma empresa, portanto tem mais do que 200 funcionários e tem sedes em vários pontos do mundo, enquanto que a Stellar é um mecanismo completamente diferente. Ela usa um evento até que se chama da Stellar Build Challenge, que normalmente junta vários programadores para trabalharem em determinados projetos dentro do ecossistema da Stellar. Portanto, basicamente muito diferentes uma da outra, mas essencialmente uma de facto funciona através de uma empresa, apesar de isso não significar que a XRP é, no fundo, centralizada, na minha opinião, porque se a Ripple deixar de existir de um momento para o outro, a XRP vai continuar a funcionar. Portanto, a moeda em si, a tecnologia já foi lançada no mercado, portanto, ninguém a pode parar. Mesmo que a Ripple amanhã dê falência, a XRP continua a funcionar. A sua centralização tem a ver com o facto do grande número de XRPs que a Ripple acaba por ter. E dessa forma poderíamos de facto admitir que aqui existiria alguma centralização a mais do que no caso da Stellar, por exemplo, que é já completamente diferente nesse aspecto. A Stellar, como eu disse, irá sempre continuar, independentemente de haverem pessoas a trabalhar nela ou não, mas não existe de facto uma empresa em si a controlar o futuro da XRP, que é o que acontece neste caso com a Ripple e a XRP. Tenho dito, penso que estas são os pormenores mais importantes entre a XRP e a Stellar. Independentemente disso, há muito mais, não tenho dúvidas, mas a razão do meu investimento por trás destas mesmas duas moedas tem essencialmente a ver com o facto de eu achar que no futuro, a muito longo prazo, estas duas moedas vão ter um grande impacto em empresas e em bancos, onde esta tecnologia, na minha opinião, vai ser usada de uma forma diferente de outras cryptocurrencies. E eu acho que é na diversidade que eu estou a apostar um bocado e essa é a minha verdadeira razão para investir nestas mesmas duas moedas.
Tendo dito isto, espero que vocês tenham entendido. Procurem, se tiverem esse interesse, mais informação sobre essas duas moedas. Não se deixem ficar apenas por esta fonte. Lembrem-se sempre que neste mercado tudo é volátil e muito inseguro e, portanto, vocês devem fazer a vossa própria pesquisa e pesquisar da melhor forma possível e por vocês próprios. Tomem decisões por vocês próprios, não porque aquilo que outros andam a dizer neste mercado. E lembrem-se também, a determinado momento, de gostarem daquilo que estão a fazer, porque caso contrário, se calhar não vale a pena vocês estarem neste espaço. Um bom Carnaval, uma boa Páscoa, um bom Natal e adeus! Talk to me about the raising of money and the $10 billion valuation. How do you feel about that? You know, I think anytime you have new investors come in, you are intimidated by the expectations that are set. By the same token, Ripple today at today's XRP price owns something like 15 plus billions, I think somewhere north of $15 billion of the crypto. So in some ways, those investors came in at a discount. Look, we are in a very fortunate position to have a very strong balance sheet. We're in a very fortunate position to have a lot of customer momentum. And I think it's because we've focused on solving a real problem for real customers. So why IPO? Why go public, to your point? If you have this money, you're raising money. What's the purpose of going public? Well, I don't think we've said we're going to go public. I think what we've said, what I said was, I think 2020 will likely have crypto kind of blockchain IPOs. And I think what I said was, I don't think Ripple will be the first, but we certainly don't want to be the last. So I kind of kept it open-ended. I think people heard something a little bit different than that. But look, the balance sheet flexibility we have had has given us the ability to invest over $500 million across the blockchain ecosystem. That includes within XRP world, but also beyond that, because again, back to I think all boats can rise. So I think having balance sheet flexibility gives us strength to do new things. The MoneyGram deal is a deal I know you're very familiar with, where we invested $50 million into MoneyGram. And so we want to continue to have the flexibility to grow the business. We have added ability to do that. So it would be about more money and about potential acquisitions and doing. Yeah, I think it has flexibility more than just more money. And maybe I'm parsing words a little bit, but